Amiga, tudo bem? Amiga, preciso te contar uma coisa. Você não tem noção do que aconteceu comigo. Só um minuto. Salem, desce daí, Salem. Já falei pra você não subir aí. Meu, tá tão corrido. Eu tô atrasada pra terapia, mas eu queria te contar uma coisa. Fui rir tossir. Oi, eu sou a Zá. Oi, eu sou a Flávia. E esse é o Fui rir tossir. O que temos? Um microfone, um sonho. É sobre isso, Brasil. Mexerico. Bisbilhotice. Fuxico. Rupica. Cochicho. Inscrição. Dito. Intriga. Intromissão. Difamação. Maledicência. Calúnia. Meu Deus, a gente sabe que esse assunto divide opiniões. É bem polêmico. Mas vamos destrinchar aqui esse tema, que é sobre fofoca, né, Flávia? E juntas descobrir se fofoca pode ser muito bom ou não. Será que é só ruim? Será que é só bom? Será que dá pra ser as duas coisas? Eu sou geminiana, acho que dá pra ser as duas coisas. E dá para ser as duas coisas, né? Eu acho que toda essa definição, esses sinônimos que a gente cita, fala de uma fofoca maldosa, de uma fofoca carregada de julgamentos, a ponto de ferir a imagem da pessoa em questão. E esse tipo de fofoca não cabe aqui. Não é o que a gente quer falar. Exatamente, é a fofoca perigosa, né? É a fofoca que não traz nada, não é a fofoca que realmente serve, a pessoa nitidamente faz para causar um desconforto ali, para falar mal, de fato, do outro, né? Uhum. Não é só, ela só vai vir carregada de julgamento e de um olhar muito terrível sobre o outro. E às vezes mentirosa. A gente consegue pegar o feeling, né? A gente, nessa idade aqui, amor. Nessa idade a gente consegue pegar o feeling, né? Quando tem maldade, quando não tem maldade. Verdade. Na verdade, gente, eu não sei se vocês aí, alguém consegue manter uma conversa, sei lá, de 1 hora sem falar de alguém. Não, tem de até citar alguém. Tem até um meme, né? Acho que entre amigas, assim, sempre fez me lembrar de um vídeo. Amiga, vamos se encontrar, mas não vamos falar de ninguém. Aí as duas ficam caladas, em silêncio. Não tem como. Não tem como. É isso mesmo. Não sei se alguém consegue fazer isso, é muito evoluído se você consegue fazer isso. Gente, você vai rolar ali um papinho, alguém disse, amiga, você não sabe, aquele meu colega de trabalho hoje, nossa, amigo do marido do namorado. Agora no Natal nós revemos muitos familiares, né? E aí amigos, o que gera de fofoquinha? Atualizações. É um suco. Né? Eu falo que é bom demais. Eu fico esperando ansiosamente. Família, gente. Quer lugar melhorzinho pra você saber do que aconteceu? Você já manda um fulano, e aí, fulano? E você for lá ver o ciclano? E aí? Como é que tá? Você parou? Teve filho? Não teve? Tá grávida mesmo? Não tá? Saiu não sei o quê? Fez não sei o quê? Gente. É uma delícia. É uma gostosura. E assim, como a gente tá falando aqui, como que uma fofoquinha, essa, tá, gente? Não movimenta uma relação. Eu não consigo conviver com quem não divide comigo, com quem eu não posso dividir. Não tem como, eu não consigo enxergar de outra forma. Além de fortalecer vínculo, é um exercício de autoconhecimento. Porque você fala, eu faria de tal forma, né? É um julgamento, né? Tem que tomar cuidado disso aí. Mas a gente fala. E a gente fala pra si também. E vamos colocar aqui, vamos ser real. Bom, vai. Né? A gente falar que a gente não faz fofoca é a gente se colocar num pedestal de perfeição. Gente, a gente julga sim. Rolou até uma brincadeirinha com uma pergunta que eu lancei ali no Instagram, né, do Fui rir tossir. Eu falei que não ia julgar. Gente, é impossível a gente não julgar. A gente, inconscientemente, a gente julga. Só que a gente tem limite. Acho que vai dosar o quanto que de fato você julga, e sabe aquele julgar que no final você fala assim, mas isso aí também, né, tá bom, tá tudo bem, sabe, tipo, a pessoa fez assim, mas tá tudo bem pra ela também. Ou é do tipo, quem somos nós pra julgar, né, depois de ter destilado 5 horas de comentários.
E outro ponto muito importante é o ambiente onde você Fundamental. está ali falando a fofoca. Entre amigas, e aí, gente, amigas mesmo. Que você confia. Que você confia. Entre família, fofocar com a minha mãe, com o pai. Outra coisa que é muito interessante também, que fortalece laços, casal. Né? Lázaro Ramos, em entrevista para Gabriela Prioli, fala que o que sustenta o relacionamento dele, além dele com a Thaís, né? Além do humor, é fofoca. Que eles fofocam o dia inteiro. Eles se veem todo dia, mas eles ficam no WhatsApp pendurados. Durante o dia, fofocando, e que aquilo une, né? Cria uma relação muito bacana entre eles. E é verdade, né? Porque aquele menino nem te conto. Você não sabe o que aconteceu depois comigo. Quando vem nem te conto, você já sabe. A nossa vinheta, né? Pronto, é uma grande fofoca. É uma grande fofoca. É o início de uma grande fofoca. E é uma fofoca sobre nós. É o que a gente estava discutindo aqui, né? A gente sempre conversou sobre isso. A melhor fofoca é a nossa. No caso aqui, eu e a Zá, as melhores fofocas incluem os nossos casos, que viram cases. Fofocando de si mesmo. Não tem um meme que o pessoal fala assim, baseado em memes, né? Mas isso vai melhorar. Quer fofocar sobre mim? Me convida. Eu sei coisas horríveis sobre mim mesma. E aí, é o cuidado de você realmente abrir, né, isso com quem você confia, com quem de fato é confiável. E aí eu falo que a vida vai dando esse feeling pra gente. Eu tava conversando ontem com a minha mãe sobre isso, olha que coisa interessante, agora me veio na cabeça. E eu falei assim pra minha mãe de uma certa pessoa, mãe, pelo amor de Deus, as pessoas não mudam. Pra mim, fulana sempre foi fofoqueira. Porque se fala muito mal do outro pra você, vai falar muito mal de você pro outro. Isso é um puta de um feeling pra mim. Porque tipo, a gente não tá falando, gente, aqui de falar mal, né? De tentar destruir o outro. É aquela fofoca do dia a dia. É o acontecimentozinho. Contar o acontecimento. E aí eu exatamente tenho uma forma mais engraçada e mais leve, às vezes, de contar esse acontecimento. Que gera isso. E a gente sabe também que as pessoas fofocam da gente... porque hoje em dia elas deixam rastros nas redes sociais. Acontece uma coisa na sua vida, de repente a pessoa vem aqui uma notificação no seu celular que a pessoa curte uma foto sua de 2010. Eu falei, linda, fofoca tá boa, aí você já sabe, porque aconteceu um fato na sua vida e a pessoa tava lá, scrollando teu feed para ver o que aconteceu, para ver foto que foi excluída. Sumiu fulano. Sumiu. Deu ruim. Tá acontecendo. Quem nunca fez isso, gente? Gente, pelo amor de Deus, se existe, manda pra gente, eu quero conversar com você, ver como você se relaciona. Tá mal, muito mal relacionado. Aí a gente veio, a gente ficou muito a gente ficou muito curiosa de saber como que a ciência, a psicanálise, né, lida com isso, né? E a gente achou algumas coisas bem interessantes. A reportagem da Manuela Stelzer, espero que seja assim, ela fala na revista Gama da UOL, na reportagem Fofocar é saudável, né? Interrogação. E ela traz um ponto de vista de um psicanalista, Lucas Bulamanso. Ó, nome chique aqui. Fofocar é manifestar para uma pessoa que a vida do outro é mais interessante, no sentido do que despertar interesse, e aí não cabe juízo de valor. Aí ele explica. Quando vemos um filme bizarro, de terror ou algo assim, fazemos caretas e tapamos os olhos profundamente interessados. É a mesma coisa que a fofoca. É isso mesmo. Eu acho isso super interessante. E aí tem um estudo feito pelos pesquisadores da Universidade da Califórnia que demonstrou que o ritmo cardíaco diminui quando as pessoas fofocam ativamente. E, gente, isso foi direto no meu coração. Porque eu lembro que
Eu sempre falo que eu fiquei suspensa na pandemia, né? Como se eu foi meio uma outra personalidade, uma outra pessoa, um outro ser ali meio em off. E me digam, BBB salvou a pandemia de muita gente. E cara, o que aquilo deu assunto? E aí a gente vai para os assuntos mais profundos. Veio ali todo uma discussão sobre machismo, feminismo, né? E as coisas mais bobas, que é quem comeu o pão de fulano, né? Mas, fulano comeu 2 bananas e só podia comer um. E isso gerava um negoção, assim. O que eu acho interessante do BBB é que ele te joga pra você a liberdade de você simplesmente falar da vida daquelas pessoas. Porque elas estão ali se expondo. Então, tá ali 24 horas, então assim, tá... Deu aval. Então, assim, sua mente até fica mais tranquila. Vou falar numa boa. E, gente, de novo, ainda assim, tem que ter o bom senso, tem que ter o limite, porque são pessoas. Às vezes a gente quer que as pessoas sejam perfeitas, que não pise fora da faixa, e, cara, não é assim. Foi o caso fofocando aqui, gente, fofoquinha, pra quem não sabe. Foi o caso da Boca Rosa, né? Da Bianca, porque ali, quando ela não ficou tanto do lado das meninas da casa, houve ali ela saiu muito por isso, naquele paredão, naquele BBB. Ela saiu do BBB muito por isso, porque ela não se aliou tanto da forma que as outras meninas se aliaram. E foi uma reviravolta que foi quando ela saiu, eu lembro, ela se explicando, não sei o que. E eu mesmo, na época, falei, poxa, Bianca, como assim, meu? Teve o lance também dela namorar e ter quase ficado com o menino, que era o namorado da Gabi lá, enfim. Teve tudo isso. Mas eu acho que o que mais pegou pra ela, assim, acho que foi isso. Ali, de um lado mais feminista, teve esse lado de que, poxa, ela não ficou 100% do lado das meninas. Ela ficou ali tentando ouvir os meninos, né? Mas ali, nitidamente, ela não tinha as informações que a gente tinha. Não, e, ao mesmo tempo, aquilo também é um reflexo, não quero fugir muito do assunto, mas isso é um reflexo da sociedade. Sim. Hoje em dia, né? Porque ali chegava pra ela uma fofoca. E ela ficou tentando ouvir o outro lado. A gente aqui de casa viu, né? Verdade. Os meninos, mirabolantes. Mas ali ela não viu. E ela quis dar atenção para o outro lado, né? Então eu acho que assim, eu falo, gente, já falei isso aqui algumas vezes, BBB me salva às vezes, hein? Faz um tempinho que eu não acompanho. Mas o da pandemia, assim, me salvaram lindo. E aí, voltando aqui para a fofoca de si mesmo, que é a que a gente gosta mesmo, é aquela que dá um gostinho bom, que é a que eu mais gosto. Gente, quando acontece alguma coisa com você, poxa vida, gente, você quer contar, não deixa de ser uma fofoquinha, né? E aí foi engraçado, porque a gente tá gravando isso aqui um pouquinho depois do Natal, foi sensacional, porque nós fomos almoçar juntos, eu, Zá, mais uma amiga, mais minha irmã, o namorado da minha irmã, e, gente, a minha irmã só ia pegar as marmitas dela na minha casa para comer na casa dela. Mas quando ela chegou lá, o clima de fofoca ficou tão gostosinho que eles foram ficando. Rolou o almoço para todo mundo, rolou café da tarde para todo mundo, docinho e etc. E o mais engraçado dessa história é que a Mayara queria ir embora e o Rafa, que é o namorado dela, queria ficar fofocando. Vai estar tão bom aqui pra gente falando da gente. Gente, homens fofocam mais do que as mulheres. Peguem essa e a gente vai vir aqui, vai trazer um episódio só para provar isso. Só para provar isso. Só para provar isso, mas achei hilário. Não, vamos ficar aqui. Não, vamos ficar ele bem sentadinho ouvindo assim o papinho, né? Gostoso. Não, tá bom. Tá tão gostoso. Tá tão e a gente não tá falando mal de ninguém. A gente só falou da gente. Só da gente. Cada um falando das suas coisas, né? E ali, falando de si, falando das coisas que acontecem com a gente, do fim de ano de todo mundo, das sensações, etc. E aí a gente tem um amigo que ele é do interior, uma cidade pequenininha, e aí, basicamente, nessas cidades assim, a sua grande maioria, um momento os filhos, né, ali da cidade vão embora para a cidade grande, trabalham, estudam e voltam todos no Natal para ver seus pais, seus avós, sua família. E aí esse meu amigo estava falando para mim, nossa, Flávia, eu tô regada a comida, comer, dormir e fofocar.
Porque todo mundo voltou para a cidade no Natal, então tem muita história, porque todo mundo só volta uma vez por ano, todo mundo junto. Então ele falou, ó, madrugadinha, fofoca. Ele falou, tá tão gostoso isso aqui. Ai, é muito bom. E nitidamente é o que a gente tá falando. É praticamente essa fofoca de si mesmo, né? E um vai falando, não acredito que você fez isso. Menino, esse ano você fez isso. Meu Deus, conta mais. Aí todo mundo, ai, né? Peraí, conta. E fofoca de gente desconhecida? Melhor. Por exemplo, às vezes você tá num, sei lá, rolê, você conheceu a pessoa agora e ela tá contando uma fofoquinha de uma pessoa Você nunca vai conhecer. que você... Gente, é maravilhoso! E eu acho que a gente precisava até de um psicólogo aqui para explicar. Mas é porque te dá a liberdade de entrar na vida da pessoa que você nem conhece. E que talvez você nunca vai conhecer. E é maravilhoso isso. Então, assim, de novo, não tem uma maldade. Não. É só querer saber. Mas aí, às vezes, para ficar da hora, você fala assim, tem foto? Deixa eu ver. Tem foto. Que você precisa imaginar, né? Como é a pessoa. Me prova. Deixa eu ver. Essa pessoa com essa cara de sonsa fez isso. Melhor. Sabe, tipo. E de fato a fofoca cria lá a sua habilidade social, né? Porque você faz vínculo. Olha o nível da loucura. Você tá criando um vínculo com uma pessoa que você não conhece. Que talvez você nunca vá conhecer. Mas você quer saber. Você tá ali, ó, focada em saber da vida dela. Você quer saber o desenrolar daquela história, não é? Você fala, aí depois você encontra essa pessoa, digamos, você está conversando na balada ou em algum outro lugar, você fala, e aquele fulano lá, menina? E aquele caso, deu certo? Fulano, Ficou tudo bem? Ficou tudo bem? Foi embora? O que aconteceu? Isso fez eu lembrar do episódio perrengues de transporte público, quando você escuta a pessoa contando a fofoca do ônibus. Melhor fofoca. Gente, é sensacional, aquilo é entretenimento. Puro Entretenimento. Aquilo é uma delicinha, é o que faz aliviar, né? É o que tá falando das batidas, né? As batidas cardíacas lá, que reduzem. Fato, porque ali, ó, você tá nervoso ali, pendurado, né? Naquele negócio no ônibus lotar. Ai, que gostoso, eu nem quero descer agora. Pode até dar um trânsito aqui. Tá tranquilo, Bruno. Pode até dar um trânsito. Vamos fazer um trânsito aqui, vamos queimar os farol, fazer uma chuva na BR. Preciso ouvir esse final aqui, dessa história. Muito bem. Dane-se se eu vou chegar atrasado. Não quero nem saber. A consulta. Vai atrasar no trabalho. Eu tava ouvindo um negócio super sensacional de uma pessoa que eu não tenho a menor noção de quem é, mas não me importa. E a fofoca, ela pode ter um caráter informativo, às vezes, né? Na reportagem da revista Gama, ela cita, né, um exemplo de uma pessoa que estava estranhando o comportamento do professor, né, na universidade, um comportamento de assédio, e aí, ouvindo fofoquinhas de corredor, viu que ele tinha esse mesmo comportamento com outras pessoas, e isso validou, né, confirmou ali o que ela estava sentindo. Então, assim, fofoca pode até ter um caráter informativo, né, de denunciar aí um ato de violência. Exatamente. E eu acho que, nesse caso, nitidamente, assim, deu uma coragem para ela, né? Porque ela falou, puta, eu não sei, agora a gente pode entrar num lugar meio perigoso aqui que eu vou falar, mas, assim, às vezes, eu já falei sobre isso com algumas amigas, eu tenho uma dificuldade de entender e de lidar com alguns assédios meio sutis, né? Então você fala, será que eu tô pensando coisa demais? Será que eu tô vendo coisa onde não existe? E aí quando você vai falar para alguém e aí você tem um retorno, você fala, não, eu não sou eu que tô vendo isso errado, não, fulano faz assédio mesmo, isso é assédio mesmo, né? Porque às vezes a gente também eu tenho esse problema, num geralzinho. Eu acho que todo mundo tem esse problema que a gente entra num lugar de... É isso mesmo que tá será que eu tô vendo? Será que eu tô vendo muito? Mas a gente não quer acreditar que aquilo está acontecendo. E a gente precisa, muitas vezes, validar isso. É a importância de você dividir e saber para quem dividir. Mas nesse caso aí, nem foi num ambiente tão seguro, né? A fofoca, os comentários ali no corredor, validou. E assim, né? Estávamos falando de um assediador e
no caso, é juntar pessoas para uma possível denúncia aí. Então, gente, só para fechar esse assunto aqui, fofoca pode ter um caráter para denunciar atos até de violência. É verdade. E aí, né, eu vou entrar aqui num lugar que é engraçado, que eu gosto muito, que eu falo que fofoca é tão bom que rende até clássicos literários. Porque a gente tava conversando aqui com o Zá, e eu tenho uma amiga que a gente também estava conversando, a gente sempre conversou sobre isso, que é o clássico Dom Casmurro, né, Bentinho, que basicamente faz um livro fofocando com a gente sobre a mulher. Opa, Flá, segura aí um pouquinho que a Giane vem trazer aí um pouco mais sobre essa história. Vai lá, Gê. Bom, essa questão da fofoca, gente, faz parte da nossa vida, é uma coisa que todo mundo gosta, todo mundo faz, abertamente ou não importa a sua condição, sua classe, sua posição, de um jeito ou de outro, em algum momento todo mundo vai ter o prazer de fazer uma fofoquinha, ou querer saber sobre uma fofoquinha, não é verdade? Um exemplo disso que a gente está falando sobre fofoca é, por exemplo, o livro Dom Casmurro. Para quem ainda não teve a chance de ler, conhecer, ter contato, né? Espero que a partir daqui desperte a curiosidade, né? E vá procurar conhecer um pouco mais sobre esse livro. Ele é um dos maiores romances da nossa literatura brasileira. É um livro fantástico, espetacular, que foi escrito pelo Machado de Assis, que, na minha opinião, e de muitos também, né, é, sem dúvida nenhuma, o maior escritor da literatura brasileira, é realmente um gênio da literatura. E como um bom gênio, e conhecedor profundo, né, do nosso jeito de pensar, do nosso jeito de agir, conhecedor profundo ali da burguesia da época dele, ele usa justamente desse elemento fofoca como um dos componentes do livro dele, e sem dúvida, né, isso é uma parte que compõe o livro que faz com que ele seja esse sucesso tremendo até hoje, né. Um mini spoiler, né, o livro ele trata justamente da história do Bentinho, que é o autor e o narrador da história, e da esposa dele, a Capitu. Então, eles se casam e, basicamente, o livro ele vai acontecendo com o Bentinho especulando ali durante toda a história se houve ou não uma traição por parte da esposa dele, né? E o livro ele vai se desenrolando através dessa dúvida, ele vai tentando construir essa dúvida, e no final a gente não tem uma resposta pronta. A resposta fica a cargo da impressão do leitor, né? E a grande dúvida que paira no ar é: Capitu traiu ou não traiu o Bentinho? E essa dúvida, né, essa questão, esse fuxico, há mais de um século aí tem movimentado as discussões literárias, os bate-papos, as redações, né, as mesas de bar, para quem gosta de discutir essa questão, e a gente não consegue chegar a uma resolução, a gente não consegue chegar a um resultado. Existem várias teorias, várias especulações, várias explicações, né? Essa é a resposta que todo mundo quer encontrar. Aí eu me questiono, será que a gente quer encontrar realmente a resposta para a grande questão da literatura brasileira, da traição da Capitu? Ou será que o que a gente gosta mesmo é de fofocar, né? E vai continuar fofocando e falando sobre essa história aí por muitos e muitos anos, porque isso, na verdade, nos satisfaz também, né? Então isso é muito interessante. Então fica a dica para quem quiser conhecer um pouco mais do Machado de Assis, é uma excelente leitura. E agora, gente, a gente tem um áudio aqui dessa pessoa envolvida nessa fofoca aí, escutem só. Oi, Flávia, tudo bem? Tô bem não, meu. Você não sabe, eu saio na rua, todo mundo fica falando que meu filho não parece comigo, que parece mais com meu amigo Escobar. Tô começando a achar que eu recebi uns gar aí da mulher, não sei. Mas, meu, Capitu tem tudo, tem tudo. Nossa família é bem de vida, minha mãe ajudava ela quando ela era menor, ajudava a família dela, que eles perderam tudo por conta de uma chuva que teve. Meu, não sei. Eu bem que comecei a desconfiar quando o Escobar morreu, você sabe? Ela ficava olhando pro corpo dele meio estranho. Sei lá, meu. Acho que eu tenho uns enfeites na cabeça, hein? E aí, a grande pergunta de 200 anos de vestibular foi: Capitu traiu o Bentinho ou Capitu não traiu o Bentinho? E aí, gente, grupos
basicamente de leitura, vive em busca dessa resposta há anos, né? Então, olha isso. Ele fez um livro dele fofocando conosco sobre o relacionamento dele e vira um puta de um clássico. E aí, mas aí que é um ponto, né? É um ponto de vista sobre um fato que envolve uma outra pessoa. Cadê o livro da Capitu? Cadê o livro da Capitu? Assim como uma história se envolve mais de uma pessoa, gente, há vários pontos de vista. Exatamente. A história precisa ser contada por mais de uma pessoa, se tem mais de uma pessoa envolvida. E às vezes, quando você divide a fofoquinha gostosinha, quando você divide, a outra pessoa fala pra você, mas você já pensou que fulano pode ter pensado assim? Já pensou que não pode, será que é realmente assim? E aí eu li em algum lugar que às vezes a fofoca pode gerar uma empatia. Porque é isso, é você. E será que quando você conta para o outro, divide, existe ali um outro ponto de vista que você também Traz não vai uma estar reflexão. enxergando? É, exatamente. Muito bom. Exato. Mas a gente também não pode deixar de falar, né, gente, porque existe até uma responsabilidade social quando você, no caso da gente, que era uma conversa entre duas amigas, e a gente decide colocar aqui numa plataforma, e aí a gente não tem controle sobre isso. Então, acho que não pode faltar a nossa responsabilidade social de dizer que existe, sim, a fofoca que destrói. Existe, sim, a fofoca que acaba com vidas, que destrói relacionamentos. Essa é a fofoca que ultrapassou todos os limites, e eu acho até que deixou de ser fofoca, vira uma fake news. É um crime, né? Tem se falado muito na internet, né, por pouquíssimo tempo, o caso da Choquei. Quer falar? Explicar? Você explica melhor. Então, na verdade, o caso da Choquei o Whindersson Nunes vive, né, eu acho que é um dos caras que vive mais na boca dos fofoqueiros de plantão aí, que é eu acho de um tom péssimo, porque todo mundo sabe, ele já deixou claro que ele tem depressão, que ele tem várias questões com isso, emocionais, mas lançaram uma fake news, né, porque isso é fake news de fato, de uma menina que falava que estava saindo com ele, etc e tal, e esse site, eu não sei se é um site, mas como a gente fala, essa página, né, de comentários, aí eu Choquei, divulgou conversas que não eram deles, e essa pessoa envolvida, ela acabou se matando, né, porque ela não aguentou a pressão disso. E isso é muito forte, isso é muito perigoso. E a gente assiste isso na vida real. Então, assim, não é uma coisa que acontece só com o famoso. Acontece na vida real, vidas são destruídas, né? Teve um caso que aconteceu há muito tempo atrás, de uma cidadezinha, que falavam que a mulher era uma bruxa, que matava criancinha, não sei o quê. Mataram essa mulher a pauladas no meio da rua, entendeu? Uma mega de uma fofoca da pior possível, né? E a gente teve, né, bem recente também o caso do PC Siqueira, né, que foi encontrado morto no apartamento e em meados de 2020 foi feito ele foi acusado, né, no caso, de pedofilia, né, e nunca se comprovou nada, foi aberto anos tentando provar, mostrando, vamos supor, que as conversas que davam para eles era de um tipo de telefone que não era o dele, que, gente, assim, realmente as denúncias, e aqui, a gente não está tentando fazer um juízo de valor com relação a isso, mas que nunca existiu nada dizendo que realmente aquilo tinha acontecido. E ele foi canceladíssimo na internet. E ele é um precursor disso tudo na internet, né? Ele é um dos primeiros, e eu lembro, sou da geração do PC Siqueira. E isso é muito pesado. O tanto que isso destrói vidas de fato, né? Fora relacionamentos. Novamente citando aqui gente famosa, mas eu fui assistir o documentário da Luísa Sonza, e aí tem uma participação do Whindersson, e eles nitidamente entendem que o relacionamento deles não deu certo por conta de fofoca, por conta da mídia, por conta dessa intervenção pesada da mídia. A gente escuta tanto, né, isso, tanto. E aí a gente vai pro lado da gente que é mulher, é sempre mais pesado, porque a Luísa Sonza é uma das pessoas que mais
na atualidade que sofrem, mais não, mas que sofrem muito, né, com isso, né, o peso que dão para isso. É sempre julgada, né? Ela fez uma música para o menino foi lá e traiu ela, e aí o pessoal pega o comentário, mas por que ela fez uma música? Então, assim, o que o homem faz, o fato dele ter traído ela, mínimo. O problema foi ela ter feito uma música. Emocionada demais. Emocionada. De fato, ela mas ela tava ali. Mas ela, o jeito dela. E, gente, vamos lá, é bonito ser emocionada às vezes. Mas tem gente que não merece, foi o caso. Chico, poxa, Chico, já falei de você. E aí, eu pensei numa coisa que eu acho sensacional, que é a tal da especulação, né, do mercado financeiro, que é uma coisa que sempre me chocou, né? Porque, enfim, já convivi com muita gente que falava disso diariamente, né? Ai, sobe aqui, desce aqui a bolsa, vai vender ação, vai comprar ação, e lelelelelele. E aí eu falava, um bando de fofoca, porque às vezes o cara ia lá, comprava uma ação, porque fulano de tal vai deixar de ser o presidente de tal empresa. Aí todo mundo vende aquela ação e joga em outra ação. Chega no outro dia, não, o cara continua lá. O cara disse que vai acontecer uma guerra, lá. Todo mundo, se movimenta, vende ação, compra ação, investe em outra coisa. Não aconteceu nada, volta todo mundo no mesmo lugar. Então eu fico pensando, até especulação financeira, às vezes é movida a uma fofoca, né? Até isso. Para fechar o assunto aqui sobre a fofoca que vira ali uma fake news, para a gente se atentar ao cuidado que a gente tem com o que a gente consome na internet, né? Quem a gente segue, aonde a gente busca informação, o que a gente comenta, porque isso pode ser muito, muito destrutivo. E falando aqui sobre, a gente tem muito cuidado, né, Flá, de trazer as coisas aqui, porque a gente sabe a dimensão que é a internet, né, às vezes até para falar uma palavra errada, a gente quer corrigir, porque a gente não quer falar mentiras aqui, né, se a gente for contar talvez uma mentirinha ou alguma coisa que foge um pouco, talvez a gente vai estar falando da gente mesmo, mas nunca uma informação pesada, uma informação errada, ou sei lá, alguma coisa mal embasada. E aí essa fofoquinha que a gente fala que acelera o batimento cardíaco que faz conexão, é a fofoca que não fere, né? É a fofoca que não fere o outro, porque a ideia não pode ser essa. Se você, sempre que for pensar em fofocar, pensar, vou ferir o outro, a pessoa envolvida na fofoca, se não for, e se você tiver no meio um sinal seguro, que não faça. É um sinal que não é uma fofoca maldosa. E para finalizar aqui, eu acho que a gente conseguiu deixar muito claro quais são os limites da fofoca e os benefícios dela estão dados, tá claro em geral aqui, né? Que aproxima a pessoa, é um exercício de autoconhecimento. Eu acho que esse é fundamental. Me pegou muito aí. Eu falo do outro, da atitude do outro, eu reflito como eu agiria, como eu ficaria naquela situação e pensando, nossa, é assim que eu agiria, será? Né? Cultiva ali o bom humor entre as partes, alimenta relacionamentos, como a gente falou do Lázaro Ramos e da Thaís Araújo. E então, vamos lá, dar aquela relaxadinha agora no momento férias. Se você quer aí ficar, sabe quando você tá ali na praia, sentadinha na sua cadeira, tomando ali sua cervejinha, e você tá ali fofocando, e você começar a pensar, será que eu posso fofocar? Se você sentir que ela não é maldosa... O ambiente é seguro? O ambiente é seguro, continua, querida. Continue, se você quiser dividir com a gente também, fica à vontade. Quer fofocar sobre o Fuerito Si? À vontade. Fica à vontade. Lembra de passar as plataformas que a gente está, né? Isso é muito importante. Por favor, fofoca da gente. Estamos no Instagram, estamos no TikTok, estamos no Spotify, estamos na Amazon e agora no YouTube. Que a gente é chique, bebê. Então, assim, fofoca, esse é o tipo de fofoca do bem. Total, divulgar os amigos, fofocona. Você viu que as pessoas estão fazendo um podcast? Tudo doida. Você acredita? Somos. Já sabem, todos já sabem. Agora a gente divulga a nossa loucura para o mundo. Exatamente.
Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Diz aí se vocês gostam de fofocar, se já fofocaram de você e a fofoca era do bem. Se já aconteceu alguma coisa ruim com vocês com a nossa fofoca. Né? Se vocês se sentirem à vontade, divide com a gente. Pode até gerar um segundo episódio, por que não? Tá bom, um beijo. Beijo!